Olá a todos, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o protocolo de segurança na prescrição, no uso e administração de medicamentos. Bom, para iniciar, a gente tem no Brasil hoje a Portaria 529 de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, juntamente da RDC 36, que institui as ações para a segurança do paciente, Mas por que essa segurança do paciente é tão importante, no nosso cenário brasileiro? Bom, teve um estudo no ano 2000 que é Errar é Humano, né? Ele, com dados, bem robustos, demonstrou que 100 mil mortes são causadas por ano nos Estados Unidos devido a eventos adversos, nesse período da análise deles. E, com base nesse relatório, em 2004, a OMS lançou uma aliança para a segurança do paciente. E aí foram, listadas várias iniciativas necessárias para contribuir com a segurança do paciente a nível global. E em 2013 a Anvisa publicou, essa portaria SRDC, dando início então a uma nova era da segurança do paciente no âmbito brasileiro. Bom, tem algumas definições aqui que são muito importantes, a gente tem evento adverso. Então, o evento adverso seria um incidente que resulta em um dano à saúde. O incidente é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em um dano desnecessário à saúde. Então, um incidente, se ele não, ele pode ter o dano, e se ele tiver o dano, ele vai ser considerado um evento adverso. O dano, por si só, é o comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo ser físico, social ou psicológico. A cultura da segurança nada mais é que o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo, o modelo de culpa e punição pela oportunidade de aprender com falhas e melhorar a atenção à saúde. E a gestão de risco nada mais seria do que aplicar de forma sistêmica e contínua políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, na análise, na avaliação, na comunicação e no controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Então é muito importante a gente destacar que com essa alteração de cenário, a segurança do paciente ela deve ser vista como algo fundamental, mas não como algo punitivo. Na verdade, tem que se estabelecer uma cultura de segurança para que a instituição de saúde opte sempre pelo lado, das qualidades do atendimento e da segurança, evitando assim os incidentes, os danos e por fim os efeitos adversos. E sempre, num sistema de monitoramento contínuo, na adoção de protocolos, como que a gente vai falar um pouquinho mais. E aqui só em relação, a gente tem também outras definições importantes, que é o near-miss, que é aquele incidente que não atingiu o paciente, ou seja, foi um quase erro, mas não atingiu. E a gente, dentro dos incidentes, a gente tem um incidente também sem lesão, que ele atingiu o paciente, mas não causou o dano. Então a gente tem que o evento adverso nada mais seria do que um incidente que resultou em um dano. E a segurança do paciente ela visa reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Aqui a gente tem, as metas de segurança. O que a gente vai destacar é a meta 3, que foca em melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Essas metas nos hospitais geralmente são determinadas pelo núcleo de segurança do paciente, mas cada área, contribui com sua especialidade de forma, colaborativa para poder atingir esses objetivos. Então, da parte da farmácia é muito importante a gente focar, em todas as metas, mas especialmente na meta 3. Aqui eu trago um estudo de 2011, que foi o estudo ibero-americano, relacionado aos eventos adversos aqui na América Latina, que visou avaliar a situação de segurança dos pacientes em hospitais da América Latina. Esse estudo não teve no hospital brasileiro, mas
de resultados que ele trouxe importantes. Em um dia da análise, 10% dos pacientes admitidos apresentaram algum evento adverso. E o risco de apresentar esse evento adverso, ele dobrou à medida que o tempo de hospitalização se prolongou. Então é muito importante a gente considerar esse cenário de que os pacientes eles estão muito expostos, né, aos eventos adversos no âmbito aqui da América Latina, por esse estudo, e que esse risco ele aumenta à medida que o paciente permanece internado. Aqui a gente tem, né, quais foram as causas de danos que foram causadas, né, apresentadas por esse estudo. O principal foi as infecções, depois procedimentos cirúrgicos, cuidados médicos, depois medicamentos, né, como quarta causa, diagnósticos e outros. Então, ou seja, medicamentos exercem um papel, né, importante aqui na ótica de quase 10% dos eventos adversos associados à assistência à saúde. E um detalhe muito importante que desses eventos adversos, 60% poderia ter sido evitado, né, com ações preventivas e proativas. Aqui agora a gente já teve um estudo de 2018 que ele usou, né, como base aquela metodologia do IBEAS e avaliou, né, esses eventos adversos, aqui no caso de hospitais do Sudeste. Então a gente teve uma prevalência aqui de 89, né, eventos adversos, 12,8, lembrando que anteriormente era 10%, né, pelo IBEAS, e os preveníveis aqui seria 42% desses eventos, né. Tiveram eventos, né, leves, que foi na ótica de 13%, moderado 60% e severo 27%. E os tipos de evento adverso aqui também, né, corroborando com aquele estudo do IBEAS, notou-se que a quarta causa foram os medicamentos, né? Aí o primeiro os cuidados gerais, depois procedimentos, depois infecções, depois medicamentos e depois diagnóstico. E desses pacientes tiveram impacto, né? Os eventos adversos causaram impactos, então, ou seja, aumentaram dias de hospitalização e também aumentaram dias de UTI quando o paciente apresentou um evento adverso. Então aqui o destaque é que 42% poderia ter sido evitado. Aqui a gente tem, né, um estudo que ele demonstrou, dentre os eventos adversos relacionados a medicamentos, né, quais os tipos de eventos relacionados. Foi um estudo lá da Suíça. Então, a prescrição incorreta foi o principal, causando 23% dos eventos adversos, depois inconsistência entre o que foi prescrito e o que foi administrado, na ótica de 21%, dose no tempo errado, 20%, técnica incorreta de administração, 13%, tempo de administração incorreta, 10%, dose inicial errada, 6%, erro de preparação, 5%. Então, ou seja, demonstrando que os eventos adversos causados pelos medicamentos, eles são multifatoriais, né? Eles podem ser desde a prescrição, o prescritor, desde, né, a dispensação e também a administração e monitoramento do paciente. Então, a gente tem que focar, né, na segurança, tanto na prescrição, no uso, na administração de medicamentos, e ela, né, a gente tem que focar sempre nas instituições em colocar um sistema informatizado, porque esse sistema informatizado ele vai auxiliar muito, a gente consegue colocar alertas, consegue colocar kits padronizados, o que vão resultar, né, numa menor tendência, né, de ter eventos adversos. É lógico que essas prescrições têm que ser analisadas antes da sua liberação, que é o essencial, mas, né, caso não seja, a gente tem que padronizar muito bem as informações do sistema para poder garantir, né, um suporte àquele profissional e estabelecer também um sistema contínuo de aprendizado, né, dos profissionais que estão envolvidos no ciclo de uso de medicamentos, né? Prescrição, né, no caso de medicamentos, pelo médico inscrito no CRM. A prescrição tem que conter o nome da instituição de saúde, do hospital, nome completo do paciente, número de prontuário, registro de atendimento, o leito, o serviço, o tipo de convalescência, andar, data, nome completo do prescritor, assinatura e número de registro no conselho e também, né, os itens de prescrição. É muito importante que a gente tenha uma prescrição bem estruturada para que a gente possa ter o máximo de informações possível de identificação, porque assim a gente também consegue diminuir um pouco dos erros que poderiam acontecer pela falta de identificação, né? O que tem que ser considerado na prescrição médica, né? Tem que ser considerado a história pregressa do paciente, ou seja, quais, né, as comorbidades que aquele paciente já possui,
Isso tem que ser considerado, visto que, né, quando o paciente interna no hospital, ele ainda carrega consigo aquelas moléstias, né, e algumas, né, tem que ser tratadas daquele tipo de momento, outras, né, vai depender de qual o cenário atual do paciente, mas isso tem que ser considerado no ato da prescrição, principalmente na admissão e na conciliação medicamentosa. Tem que ser considerado, né, a moléstia atual, qual a doença que é, quais os impactos, né, que essa doença causa ao paciente. Então, todos os medicamentos que são necessários, se estão sendo utilizados ou não, as profilaxias, se faz sentido para aquele paciente ou não. Os medicamentos de uso contínuo, né, que são os medicamentos que o paciente faz uso, se vai manter o uso, se não vai manter. Esses medicamentos, eles têm que ser administrados pela enfermagem, né, a gente tem que desencorajar ao máximo a questão da administração própria pelo paciente, né, quando ele está lúcido, e também pelos acompanhantes, porque isso pode gerar eventos adversos importantes no hospital, e o hospital ele tem que ter, né, o serviço de saúde tem que ter o controle sobre isso. Então é muito importante a gente estabelecer um processo onde que apenas o hospital, ou seja, o profissional que está ali de plantão, vai administrar os medicamentos daquele paciente. Tem que ter muito cuidado com a questão de alergias, né? Para poder evitar eventos adversos, né? Totalmente preveníveis. Essas alergias, né? Se a gente tiver sistema, colocar alertas, né? Trabalhar isso aí é muito importante, porque uma alergia pode levar um paciente a um óbito, né? Uma reação de hipersensibilidade. E quando ela é conhecida, né? A gente tem que evidenciar ao máximo para poder evitar que qualquer tipo de alergia que o paciente já tenha conhecido volte a acontecer, né? Porque isso aí é uma questão, né, até de qualidade e segurança do cuidado. Interações medicamentosas têm que ser avaliadas, né, visto que às vezes o paciente já faz uso de alguns medicamentos com perfil de segurança, né, desfavorável e vai acrescentar novos medicamentos à sua terapia. E à medida que vem aumentando, né, mais medicamentos, maior a tendência a interações medicamentosas que podem comprometer o seu cuidado e incompatibilidades, né, principalmente medicamentos que são utilizados pela via endovenosa, ou até mesmo medicamentos que são utilizados por via oral, a questão de compatibilidade deles é muito importante para poder garantir o efeito do medicamento. Então aqui a gente pode, né, colocar umas estratégias, né, colocar um alerta de alergias no prontuário, né, deixar sobre a cabeceira da cama, uma pulseira de identificação de alergia também pode ser importante. Os medicamentos de alta vigilância, que são aqueles medicamentos, né, que pequenas alterações de dose podem levar a resultados drásticos, eles também têm que ter algum alerta, seja na prescrição, seja no sistema, é, um armazenamento diferente nas farmácias, uma dispensação mais criteriosa, mais cuidadosa, né? Aqueles medicamentos lookalike, que são os medicamentos com nome parecido, a gente também tem que ter algum método de diferenciação. Então, por exemplo, a dopamina e a dobutamina, né, a gente evidenciar as regiões que são diferentes e deixar o resto, né, sem tanto destaque. É importante, né, para o profissional que vai fazer a administração rápida, né, principalmente naqueles medicamentos que são mais urgentes, né, como é o caso. E a gente tem que sempre tentar criar kits de medicamentos padronizados, porque isso aí vai facilitar no dia a dia mesmo, né? Porque se a gente não tiver os kits padronizados, cada novo prescritor vai fazer de uma forma, não vai ter um padrão, e isso aí vai aumentar a chance de erros, né? Tanto na prescrição, que vai resultar numa administração incorreta ao paciente e a possibilidade de eventos adversos. Algumas considerações importantes, né? Prescrição manual, né? Em hospitais e instituições que têm sistema informatizado. Primeiro, a gente tem que tentar o contato com a TI para verificar, né, qual que é o cenário, se realmente vai ficar fora do ar por muito tempo, ou se não, se é possível aguardar. Então, a gente tem que desencorajar as prescrições manuais, né? E quem ainda, né, atua com prescrição apenas manual, tentar focar, né, tanto no nível de gestão para poder tentar implementar um sistema informatizado, porque isso aqui auxilia muito no dia a dia. A prescrição de antimicrobianos, né, na maioria dos hospitais, ela é precedida de um formulário de solicitação que tem que ser validado antes da liberação. A gente sabe, né? Se a gente for ver lá os gráficos, vai ver que as infecções hospitalares estão entre o primeiro e segundo tipo de evento adverso que tem nos hospitais, então a gente tem que ter um cuidado especial com ele, né? A gente tem que tentar, né, ter
um time de stewardship dentro do hospital. A gente tem que focar nisso e fazer uma liberação racional desse tipo de medicamento. Porque o antimicrobiano, diferente das outras classes, ele traz impactos não só para o paciente, mas também para a microbiota, né, daquele local, pelo perfil de resistência daqueles micro-organismos que são, né, adquiridos pelos pacientes em infecções hospitalares, e também o impacto no meio ambiente. Então é um impacto triplo que a gente tem que tentar evitar ao máximo, né, dando aquele medicamento que é eficaz e seguro para aquela patologia, mas evitando dar aquele medicamento que talvez não fosse necessário, né, naquele momento, ou que não faz sentido, né, que apenas pode levar a uma indução de resistência e aí uma consequência futura, né, uma infecção multiresistente, pan-resistente, e aí que pode levar até o óbito do paciente, né. Os medicamentos não devem ser prescritos com nome abreviado, né, principalmente a gente considerar que tem vários medicamentos lookalike, então a prescrição com nome abreviado tem que ser evitado, não deve ser, né, se for sistema, a gente consegue barrar isso aí 100%, e optar prioritariamente pela denominação comum brasileira em detrimento de nome comercial, porque o nome comercial ele leva, né, ele pode induzir o colaborador ao risco, visto que, uma vez que se coloca o nome comercial, pode ser que a apresentação que tenha, né, na instituição de saúde não seja aquela daquele nome comercial. Isso aí pode gerar uma dúvida nos profissionais. Um exemplo, né, prático seria o nitroprusiato, a nitroglicerina, né, que tem o nome comercial, o niprit, que é o nitroprusiato, e a nitroglicerina, que seria o tridil, né, mas a gente vê na prática que os profissionais eles têm um pouco de dúvida, né, não consegue muitas vezes assimilar qual é o tridil e qual é o niprid. Então é bom a gente colocar sempre a denominação comum brasileira em detrimento desses nomes comerciais. Outra questão, os medicamentos de uso, se necessário, têm que ser prescritos considerando a dose, posologia, limite diário de administração e tempo de intervalo entre as doses. Então, os medicamentos necessários têm que ter uma prescrição completa, não é apenas deixar lá se necessário, né? A gente sabe que tem medicamentos que têm um índice terapêutico, né, mais estreito e tem um intervalo de administração estabelecido, né, em bula, em literatura. Então, isso tudo tem que ser avaliado. E, no caso de hospitais que utilizam prescrições informatizadas, não utilizar o verso da folha nas impressões devido ao risco de omissão. Outras questões, informando a prescrição de medicamentos parenterais, a via de administração, a reconstituição, né, se for necessário, se for um poliofilizado, e o volume a ser diluído e o volume a ser infundido, bem como a velocidade de infusão e o tempo de infusão para medicamentos endovenosos. Então a gente sabe que tem alguns medicamentos que eles causam, né, eventos adversos ao paciente decorrente da administração. E se a gente, né, não coloca todas as informações necessárias, a gente vai aumentar o risco de ter algum evento adverso, né? Aqui no caso, a gente está com um exemplo que seria uma infusão rápida de vancomicina que causa essa síndrome do homem vermelho, né? Que o paciente começa a apresentar uma reação devido ao tempo de infusão que não foi respeitado. Então, a prescrição tem que ter todas essas informações para poder garantir, né, uma, uma prescrição assertiva e a possibilidade de uma administração também mais assertiva de acordo com aquele tipo de medicamento. Então é muito importante. A segurança no uso, ela envolve desde o, né, do pontapé inicial dos hospitais, que são a seleção e a padronização. Então, ou seja, a gente tem que selecionar e padronizar aquelas alternativas que são eficazes, que são seguras e custo-efetivas, né? Que tem um custo-benefício para a instituição, mas que tem uma custo-utilidade também. A gente tem que programar essas aquisições, né, para poder garantir o suprimento da instituição no tempo oportuno, né, para que o medicamento esteja disponível para o paciente no momento que ele necessita. A gente tem que programar, né, as aquisições, ter um sistema bem estabelecido, né, de gestão de fornecedores, de tempo de aquisição, tempo de ressuprimento. A gente tem que ter critério de armazenamento. A gente sabe que tem medicamentos que são fotossensíveis, tem medicamentos que requerem um armazenamento especial, temperatura controlada, medicamentos termoláveis. Então a gente tem que sempre focar também no armazenamento,
Na distribuição, ter um sistema de distribuição que seja seguro, né? É, tentar, né, evitar ao máximo, né, os sistemas de distribuição que são coletivos, a gente focar no individualizado, dose unitária, que são sistemas mais seguros de distribuição de medicamentos. E além disso, né, focar também na segurança da utilização, da prescrição, da dispensação e do uso, né, monitorar tudo isso. Ter um suporte na farmácia clínica também é essencial, porque a farmácia clínica ela traz um novo olhar, né, da questão da farmácia hospitalar com a base mais logística. Então a farmácia clínica consegue ver algumas coisas que a farmácia logística às vezes não tem, né? Não é porque não tem expertise, mas às vezes não tem o tempo necessário para poder focar em aspectos clínicos e aspectos que podem ser pequenas mudanças que vão favorecer resultados expressivos na instituição. Aqui a gente tem, né, os medicamentos de alta vigilância. A gente tem que ter uma etiquetação, um armazenamento de forma diferenciada, né, para a gente colocar eles em locais segregados. Uma etiqueta vermelha, né, geralmente é o que ocorre na maioria das instituições, mas temos que tomar cuidado com o centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico tem um sistema de cores, né, da anestesia, que cada cor tem uma classe medicamentosa, então a gente tem que tomar cuidado no ponto do centro cirúrgico, né? Às vezes avaliar uma forma diferente de distribuição para o centro cirúrgico das outras áreas, né? Mas é importante que a gente tenha algum método, né, de identificação desses medicamentos de alta vigilância para poder garantir, né, que esses medicamentos eles tenham, né, por parte dos profissionais que vão estar envolvidos tanto na dispensação e no uso, que eles tenham um olhar mais atencioso, né? Algo que chame a atenção de que aquele medicamento tem que ser bem avaliado antes de administrado para poder evitar riscos de eventos adversos ao paciente. Aqui só alguns exemplos, né, de medicamentos de alta vigilância, que a gente tem as insulinas, né, tanto a NPH quanto a regular, que são as mais comuns em hospitais, que podem causar hipoglicemia, né, decorrente da dose. E a gente sabe que os profissionais, alguns ainda têm dúvidas sobre a administração de insulina, então a gente tem que trabalhar isso aí também em treinamentos. A questão da heparina, né, o risco de sangramento, cloreto de potássio, parada cardiorrespiratória, cloreto de sódio, né, concentrado, 20%, pode causar várias disfunções, desde hipernatremia, choque cardiovascular, problemas do sistema nervoso central, hemólise, necrose renal de tecidos locais se tiver infiltração da solução, sulfato de magnésio, pode causar depressão respiratória, bloqueio cardíaco, varfarina, 5-meparina, risco de sangramento, opioides, depressão respiratória, antitrombóticos, sangramento, hipoglicemia antes orais, hipoglicemia, anfotericina B, parada cardíaca ou cardiopulmonar, potencialmente fatal, no caso da desoxicolato, questão da insuficiência renal aguda, nutrição parenteral, infecção de catéter, septicemia, né, infecção fúngica também invasiva. Então a gente tem que, né, tomar cuidado com esses medicamentos, ter um sistema específico de dispensação e uso desses medicamentos, para poder garantir, né, uma maior segurança do paciente que necessita de uso desses medicamentos, que tem um índice terapêutico mais curto em relação àqueles outros medicamentos que não são considerados de alta vigilância. Então, o uso de medicamentos, né, acompanhado através da farmácia clínica. Então, a gente tem que ter procedimentos operacionais, né, de farmácia clínica, então, armazenamento, identificação de medicamento de alta vigilância, notificação de erro de medicação, análise de reação adversa. Essa reação adversa a gente tem que focar mais de uma forma proativa, né, busca ativa, né, nos leitos dos pacientes, acompanhamento de medicamento domiciliar, conciliação medicamentosa, acompanhamento de paciente alérgico. Então, ou seja, tem várias ações dentro da farmácia clínica que a gente pode, né, implementar, e é importante que os hospitais foquem, né, em estabelecer, implementar e aprimorar sistemas de farmácia clínica. Na administração, a gente tem que ter, né, os profissionais, a maioria são os profissionais de enfermagem, mas também tem profissionais de outras áreas, né, como por exemplo, do centro cirúrgico, né, os médicos anestesistas que fazem, né, a administração de medicamentos,
Então a gente tem que considerar os 9 certos da medicação segura, né? Que seria o paciente certo. Então, ou seja, eu tenho que confirmar realmente se aquele paciente tem que receber aquele medicamento, daquela prescrição. É importante, né, questionar o paciente, né, sobre a questão do nome dele, nome completo, para que ele responda, para poder certificar, pois às vezes a pulseira está no paciente errado. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, para poder administrar no paciente certo. Tem que avaliar se o medicamento é o medicamento certo. A gente sabe que tem medicamentos que têm diferentes apresentações, principalmente aqui em pediatria, em neonatologia. Tem que tomar muito cuidado com isso. A questão da dose também, verificar se a dose está correta, se está sendo feito no horário correto, no tempo certo, na via de administração correta, com a orientação certa do paciente, com o registro certo e com a avaliação da resposta. Então, são vários pontos que a gente tem que estar avaliando. É importante ter, né, no modelo de checklist mesmo, para poder da administração, que essa informação também esteja disponível, né, para quem faz as administrações de medicamentos, para que eles possam, né, ter, né, uma base ali do que eles têm que verificar antes de fazer aquele medicamento. A gente sabe que tem outros modelos, né, mais atuais, com 11 certos, com 13 certos, mas o 9 certos ainda, né, é bem válido. E a administração. As dúvidas têm que ser sanadas antes de administrar. Né, nas unidades é importante ter um manual farmacoterapêutico. Esse manual pode ser físico, pode ser através de um PDF, de um QR Code, com informações, né, básicas sobre os medicamentos, como reconstituição, diluição, estabilidade. Porque às vezes a prescrição ela não consegue contemplar tudo, né, aquilo que é necessário, né, para você ter um entendimento completo daquele medicamento. Então, vai ter dúvidas, né, que vão ser geradas, que podem estar, né, documentadas em um manual. Pode ser um material de consulta muito útil, né, para a equipe que faz a utilização de medicamentos, né. Sempre acionar a farmácia sobre qualquer dúvida que extrapole o conteúdo do manual. É muito importante nunca administrar um medicamento com dúvida, né, seja uma dúvida de dose, seja uma dúvida, né, se aquele medicamento realmente é indicado para aquela patologia. Então, sempre questionar, né, a equipe de farmácia, dos farmacêuticos, qualquer dúvida que tiver no processo de utilização de medicamentos. Outras questões importantes. A comunicação ativa sobre a administração de medicamentos, né, é muito importante. É importante que o paciente saiba o que ele está, né, recebendo, para qual finalidade, visto que às vezes pode até evitar um erro, né? Às vezes vai administrar um medicamento do paciente para dor e ele fala que não está sentindo dor naquele momento, não é um paciente que tem um histórico de dor, então pode ser um medicamento ali desnecessário para o quadro dele atual, e às vezes o paciente tendo um entendimento, conhecimento, ali ele consegue até atuar como uma barreira também, né? Ou então vai fazer um medicamento, né, que não tem a ver com o quadro clínico do paciente. Então tem várias situações aqui que o engajamento do paciente pode contribuir muito. Sempre orientar os pacientes quanto à administração dos medicamentos, quais os efeitos esperados, quais os efeitos inesperados, né? Quando acionar, respeitar as características sociais dos pacientes, seus desejos e ambições, porém sempre pautar as condutas baseadas na ética profissional, né? Tem pacientes que não recebem certos tipos de terapia devido às questões individuais daquele paciente, então a gente tem que respeitar isso, né? Documentar, informar, né, para o prescritor, para os outros profissionais envolvidos, para sempre estar respeitando essas características do paciente e garantindo um cuidado mais humanizado. Outra questão, né, todas as falhas e fragilidades do processo de administração têm que ser, né, comunicadas de modo a garantir uma cultura onde o erro seja visto como objeto a ser solucionado, prevenindo novas ocorrências, né? Não naquela questão inicial que a gente falou do sistema punitivo, não, um sistema mais educativo, porque uma falha às vezes acontece, às vezes não chega no paciente, mas se a gente não trabalhar essas falhas, uma hora vai chegar no paciente e o resultado pode ser fatal. Então a gente tem que sempre que trabalhar na questão da prevenção, da comunicação, e os profissionais, né, que estão lá na linha de frente são essenciais para que a gente possa garantir um sistema cada vez mais seguro, né? Porque às vezes a gente acha que o sistema está redondo, mas na prática, às vezes tem
algum ponto que a gente possa melhorar. Aqui eu trouxe algumas questões, né? Eu vou deixar elas abertas aqui e aí vocês podem responder lá nos comentários e eu, né, dou o feedback sobre essas respostas. Então a primeira aqui, né? Qual a legislação que institui ações para a segurança do paciente? A gente tem a Portaria 344 de 98, a Constituição Federal de 88, a RTC 36 de 2013, todas as alternativas ou nenhuma alternativa. Vocês respondam aí, depois eu dou feedback para vocês. Está associado a evento adverso no âmbito hospitalar, infecção hospitalar, procedimento cirúrgico, uso de medicamentos, todas alternativas ou apenas A e C. A pergunta 3. Os eventos adversos, em sua maioria, podem ser evitados? Sim ou não? Uma prescrição havia o seguinte dizer: vancomicina 1 grama, 2 frascos de 500 mg, IV 12 em 12 horas. Essa prescrição pode gerar um evento adverso? Por quê? Sim ou não? A pergunta 5. Uma prescrição tem o seguinte dizer: dipirona, 1 grama, uma ampola EV-Cidor. Essa prescrição pode gerar um evento adverso? E por quê? Sim e não também. A pergunta 6. O que deve ser considerado uma prescrição de medicamentos? As alergias desconhecidas, os medicamentos de uso contínuo, as potenciais interações medicamentosas, B e C estão corretas ou nenhuma está correta. Pergunta 7. Medicamentos de alta vigilância são aqueles medicamentos considerados com elevado custo financeiro ao hospital. Correto ou errado? Pergunta 8. Medicamento domiciliar deve ser administrado pelo próprio paciente, pelo cuidador, pela farmácia, pela equipe de enfermagem ou nenhuma das alternativas anteriores. Pergunta 9. Deve ser confirmado antes de administrar o medicamento. Paciente certo, medicamento certo, horário certo, via certa ou todas as alternativas anteriores. Em uma prescrição tem o seguinte dizer: haloperidol 5 mg por ml, 1 ml, EV lento sem diluir. Ao conferir a ampola, está escrito apenas para uso intramuscular. Essa prescrição pode gerar um evento adverso? Sim ou não? Pergunta 11. Está associada a risco de sangramento? Dipirona, heparina, cefazolina, hidrocortisona ou todas as alternativas anteriores. Pode favorecer o erro de medicação, a prescrição eletrônica, a prescrição manual, o conhecimento sobre medicamentos, A e C estão corretas ou nenhuma das alternativas anteriores. A pergunta 13. No momento de realizar a administração de um medicamento em que há dúvidas sobre o mesmo, não se deve consultar um manual farmacoterapêutico, consultar o prescritor, questionar a farmácia ou administrar mesmo com a dúvida. E seria isso, pessoal. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima.